nossos irmãos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras. Aleluia. No livro de São Mateus, capítulo 24. Quem trouxe suas Bíblias? No livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Os irmãos já acharam? Mateus 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. São Marcos, no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 37. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao versículo 37. Leiamos. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Alguém sabe? Não. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se de manhã, se à noite, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. 37. Vamos então em nossas cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai querido, nessa noite, dependendo somente da Tua graça, dependendo somente de Ti, Senhor, nessa noite. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nossas falhas. No nome do Senhor Jesus Cristo, confirma a Tua presença. Abençoa, Pai, a cada irmão, nesta hora, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. A mãe da irmã Cleide está conosco nessa noite. Deus abençoe a irmã. Que é avó do irmão Pedro, Paulo, do irmão Gabriel. E tem um gênio maravilhoso, né? Mas é isso aí. Tudo para a glória de Deus, né, irmãos? Amém. Agora, amanhã nós teremos ceia em Citrolândia, às 19 horas. Hoje foi ceia lá em Vespasiano. O irmão foi levar a ceia. Culto de ceia hoje lá, foi levar a ceia para mim. Na cidade de Vespasiano. E domingo, Santa Ceia em Sarzedo. Tem também a ceia em Jatuba, né? Estivemos na quarta no bairro Jatobá,
Tivemos uma mensagem maravilhosa. Ontem uma mensagem muito importante de Sarzedo, e hoje estamos aqui no Jardim das Rosas para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. O profeta Irmão Brana, o mensageiro para esta era, ele diz em algumas das suas mensagens que, totalizadas, gravadas no nosso acervo de mensagens, Irmão Brana pregou cerca de 1.200 mensagens, pelas quais nós temos condições de acesso. Muitas mensagens que o Irmão Brana pregou, muitas não foram gravadas. O início das gravações foi na primeira mensagem que ele gravou, a mensagem chamada A Deidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1949. Foi quando passou a gravar as mensagens. E nós temos ela na forma de impressão, que é os livros, que é as literaturas. Eu tenho elas todas, as 1.200, mas em inglês. Como eu não sei nem inglês e nem o espanhol, falo mal português, então a gente vai dependendo das traduções que vão vindo, né, das gravações da Voz de Deus e assim de outras fontes. E nessas mensagens, dentre elas, o Irmão Brana fala assim, ele usa uma expressão assim: não há nenhuma esperança para a igreja a não ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em umas 8 ou 9 mensagens. Ele disse isso antes dos selos e depois dos selos. Ele disse, não há nenhuma esperança para a igreja fora da volta do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança. No parágrafo 121 do primeiro selo, 121, ele disse, primeiro selo 121, eu não sei quando ele virá. Primeiro selo. Eu não sei quando ele virá, mas seja quando for, e minha vida pode acabar nesta noite, e então seja o que for que eu fiz aqui, estará terminado nesta hora. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que não sabia quando Cristo viria, quando o Senhor Jesus Cristo viria para arrebatar a noiva do Senhor Jesus Cristo e encontrar com ela nos ares. Aleluia. Ele disse que não sabia quando. Evidentemente que se nem ao Filho e nem aos anjos foi permitido saber nem o dia e nem a hora, evidentemente que ao Irmão Brana não seria também, não seria em específico, né? Mas o Irmão Brana quis dizer o seguinte, não importa quando ele virá, se eu chegar a morrer agora, é o meu estado presente que vai valer. É a forma de como você desce a sepultura. É a forma de como você desce. O que significa ressurreição? Significa levantar aquilo que desceu. Amém. Se a pessoa parte daqui um mentiroso, na segunda ressurreição, que é para poder encarar o trono branco, ele vai ter que levantar como mentiroso. Se ele parte daqui um adúltero, na segunda ressurreição, porque já está fora da primeira,
na segunda ressurreição, depois do milênio, para estar diante do trono branco, ele aparece como adúltero. Se a pessoa parte daqui sem Deus, sem ter crido na palavra, sem ser batizado do nome do Senhor Jesus Cristo, sem ter recebido um profeta na qualidade de profeta, sem ter recebido Elias que havia de vir, sem ter recebido a manifestação do Filho do Homem, que foi a palavra feito carne aqui outra vez, na pessoa do irmão Branham, onde manifestou Lucas 17:30 e Apocalipse 10:1. E a pessoa parte daqui sem Deus, sem ser batizado no nome dele, sem ter tomado a Santa Ceia correta, legítima, com pão asmo, vinho, lava-pés. Ele aparece lá na segunda ressurreição, vazio da mesma forma como foi. É verdade. Sem nada. Quando nós morremos, o que é que você leva? Você leva o seu testemunho, seu caráter, o seu testemunho. Que tipo de testemunho de vida você vivia? Que tipo de testemunho você tinha? Qual era o testemunho que você dava entre seus vizinhos, entre seus irmãos, entre seus parentes? Como que você era no meio deles? Você era salgado demais ou menos salgado? Você provocava neles o quê? Sede? Ou eles ficavam distantes de você? Você era uma luz que, quando você chegava, alumiava todo mundo ou aborrecia todo mundo? Como que você era? Qual foi o testemunho que você deixou? Ou qual o testemunho que a pessoa deixará? Por isso que a palavra vivificar significa tornar a viver outra vez. Por isso que Deus nos deu o poder vivificador, que é o Espírito Santo, para nos levantar de uma condição caída, de um caráter caído, para o caráter de Cristo. É verdade. Do seu jeito você não vai. Da sua maneira você não vai. Com suas razões você não vai. Com esse tipo de caráter você não vai dar um passo sequer. Tem que ser pelo Espírito de Cristo. Amém. Só o Espírito de Cristo que nos devolve aquele caráter caído que caiu. Então, o irmão Branham aqui nessa mensagem, primeiro selo, 121, ele está dizendo o seguinte: não importa quando ele virá, eu não sei o dia, mas se eu chegar a morrer, quando eu for, eu espero estar correto diante de Deus. E que eu não posso olhar para trás e não ver nenhum lugar onde eu preciso, algum lugar que eu deixei de costurar. Que eu não preciso estar envergonhado do Evangelho e ter que olhar para trás na hora de cruzar o Jordão e me lembrar de certas coisinhas que deveria ter feito quando não fiz. De acertar certas coisinhas que deveria acertar quando não pude fazer. Então, o irmão Branham está dizendo no sentido de estar pronto. Amém, irmãos? De estar pronto, vigiando, orando, preparado. Como eu sempre digo nas minhas pregações, Jesus não vai vir levar uma noiva. Como é que ele vem, irmãos? Como é que ele vem? Como é que ele vem? A Bíblia diz que ele vem como ladrão. Não é assim? E quando o ladrão vem, ele avisa? A Bíblia diz que ele vem como ladrão de noite. Ele vem arrebatar essa igreja. Por isso que é um mistério. É rápido. É num abrir e fechar de olhos, como diz a Bíblia. Amém, irmão? É num abrir e fechar de olhos.
como nós acabamos aqui de cantar. Não abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar. É não abrir e fechar de olhos. Então, o irmão Brana, ele estava falando dessa maneira. Domingo, na Santa Ceia em Sarazeiro, eu quero trazer um assunto muito importante mesmo, irmãos. Será uma das melhores, vai ser uma das mensagens no meu ministério, esses quase 20 anos de ministério, será uma das mensagens mais sobressalentes que Deus tem colocado no meu coração para trazer para a igreja. Então, parágrafo 121. Eu não sei quando ele virá, mas seja quando for, e minha vida puder acabar nesta noite, e então seja o que for que eu fiz aqui, estará terminado naquela hora. Os irmãos estão entendendo? Estará terminado naquela hora. Estará terminado. É claro que existem certas pessoas predestinadas a nunca morrer, a nunca provar da morte. Esses que nunca morrerão, a Bíblia diz que eles serão transformados, vivos, no livro de Tessalonicenses 4. E os que ficarem vivos serão transformados. É verdade. Num abrir e fechar de olhos. Então, observe bem que existem certas pessoas predestinadas a não presenciar a morte, nunca conhecer a morte. Esses estão identificados como Enoque, que foi o sétimo depois de Adão. Enquanto que Noé foi salvo pela tribulação. E Enoque foi antes, no arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Não era Noé que caminhava com Deus, era Enoque. Enoque caminhou com Deus. E Deus para si o tomou. Deus apenas deu uma mensagem para Noé. Escape da ilha que está para vir. Procure fazer isto, isso. O que você fará é o que vai te salvar. Mas ele não falou isso para Enoque. Falou alguma coisa para Enoque nesse sentido? Não. Olha, o que você vai fazer não é o que te salva. A arca que tu constrói é o que te salva. A arca que você vai fazer é o que te salva. E, no entanto, antes que viesse o dilúvio, antes que viesse a inundação, antes que viesse a tribulação, Deus não falou para Enoque: ó Enoque, faz isso, faz aquilo. A Bíblia diz: Deus andou com Enoque. E Deus andou tão com Enoque que Deus tomou para si. Amém, irmãos? Se esta igreja, se esta noiva, que diz ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, e ao contrário disso, que nós temos tomado o nome do Senhor Jesus Cristo, temos sido batizados no nome dele. E se presumindo ou não, como diz uma na mensagem, presumindo, se você testifica que tem e não tem o Espírito Santo, porque esta noiva tem que ser a palavra. Ela tem que ser a palavra. Ela tem que estar junto, unida à palavra. Andar com a palavra como Enoque andou. E num tempo desses, Deus para si toma. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? E num tempo desses, Deus para si toma ela. Então, observe bem que o irmão Brana, ele diz aqui: veja, eu não sei quando ele virá, não sei que dia nem a hora. Primeiro selo, 121. E minha vida pode acabar nesta noite, como pode acabar com qualquer um. Nós não sabemos se chegaremos vivos em casa. É verdade. Não saberemos se nós chegaremos, se eu chegarei, se você chegará. Eu não sei se no próximo culto eu estou aqui. Quem sabe é só Deus. Eu não sei. Não sabemos o dia de amanhã. É verdade. Basta cada dia seu próprio mal. Eu não sei. Pela graça de Deus eu digo, estarei.
Se for da sua vontade, estarei. Mas o profeta disse que um eleito, Deus não leva para casa enquanto Deus não terminar com ele. Preste atenção na palavra. Eleito. Eleito. Deus não leva para casa enquanto Deus não houver terminado com ele ou com ela. Eleito. Eleito. Então, observe bem. O irmão Branham disse, eu não sei quando ele virá. Não sei. Aí o irmão Branham fala assim, eu acordo todos os dias e levanto e vejo se minha vida está de acordo com a palavra. Ele quer dizer o seguinte, durmo e acordo. E quando acordo eu vejo para a Bíblia, para ver se eu estou de acordo com ela. Porque é assim que nós temos que fazer. Fazer uma análise todos os dias. Amém, irmãos? Para ver se realmente estamos dentro dela. Os irmãos, entendendo? Como eu falei domingo passado, aquela mensagem poderosa em Sazedo. Deus não vai arrebatar livros. No dia do arrebatamento, no dia do rapto, ele não vem arrebatar literatura. Verdade. Ele não vai vir arrebatar livros, e nem Bíblia. Ele vai arrebatar pessoas. Ele vai levar pessoas. Não vai levar livros. Não vai levar literatura. Ele não vai arrebatar literatura. Vai arrebatar pessoas. Mas aonde é que o poder está? Nas mensagens. Aí você pergunta, pastor, a fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Agora você tem que dar um valor total a ela. Agora você tem que comer isso aqui com tudo que você tem. Você tem que comer isso aqui porque isso aqui é o pão da hora. Amém, irmãos? Isso aqui é o alimento espiritual no seu devido tempo. É isso aqui, a palavra revelada. Você tem que alimentar de dia e de noite. O poder está aqui, na palavra revelada. Então, quando eu sugar todo esse poder que está aqui na palavra, e então o poder que está aqui, porque, veja bem, se eu pegar essa mensagem na letra ela me mata. Mas o Espírito é que vivifica. Amém, irmãos? O Espírito é que vivifica. Se o meu espírito está correto, sem interpretação, sem doutrina, sem ismo, e então toma a mensagem como ela é, do jeito que ela é, sem interpretar, o poder que está nela me vivificará naquela hora que eu precisar. Mas se eu pego esse poder, essa palavra, e começo a interpretar, colocar uma luz, uma revelação nova, ou alguma doutrina, ou algum ismo nela, pensando que esta palavra está dizendo isto, quando nunca diz isso, aí o que acontece? O poder que está aqui, em vez de me salvar e me vivificar, esse poder que deveria me salvar, agora me condena. Quem está me entendendo, irmãos? Então presta bem atenção no que eu vou dizer. O profeta irmão Branham diz, eu não sei quando ele virá, mas seja quando for, e minha vida pode acabar nesta noite. Como pode acabar para você, como pode acabar para mim. Os nossos fôlegos, as nossas respirações estão contadas. Os batimentos cardíacos estão contados desde o primeiro dia em que Deus colocou essa peça importante no seu corpo, no seu peito esquerdo, chamado coração. Deus sabe quantas batidas ele deve dar. Amém, irmãos? Deus sabe o dia e a hora de cada uma pessoa, de como deve levá-lo, de como ele deve levá-lo. O profeta diz, uns através do fogo, outros através da água, outros através disso, mas todos através do sangue. Amém, irmãos? Amém. Todos através do sangue. Então, observe que ele continua. Interessante. Então, seja o que for que eu fiz, olha, estará terminado nesta hora. Que hora? Na hora que o último fôlego sair. Ou na hora que a última batida der.
Quem está entendendo? Amém. Estará terminado naquela hora. Eu tenho que encontrá-lo no julgamento. Peraí, pastor, mas o irmão Branco tem que encontrar com o Senhor Jesus Cristo no julgamento? Não no trono branco. Mas a Bíblia diz que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Quando o irmão Branco esteve na sexta dimensão, naquela visão, o próprio anjo falou com ele: olha, um dia ele virá a você. Virá a você e tomará conta de você o que você fez. E você será julgado por isso. Não é que o irmão branco vai estar no trono branco para ser julgado. Mas antes que chegue o trono branco, antes do trono branco, existe, como diz Paulo, ante o trono branco. Ante o trono branco. Aí Paulo diz, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Não é trono branco. Amém, irmãos? Aí o anjo disse para ele lá nessa dimensão, e um dia eu virei a ti, e tu serás julgado. Aí na hora que o irmão Bana viu aquele peso, aquela coisa pesada lá no céu, lá nessa dimensão, ele se preocupou, ele disse, e Paulo? Paulo também vai ser? Diz, vai, da mesma coisa. Então eu estou descansado, porque o que Paulo pregou também preguei. Amém. Amém, irmãos? Então o primeiro que vai ser chamado vai ser o irmão Branco, porque os derradeiros serão os primeiros. O primeiro que vai ser chamado vai ser o irmão Branco. Amém? Amém. Então observe bem. Eu tenho que encontrá-lo no julgamento, da forma que eu fui aqui embaixo na terra. E a árvore cai para o lado que está inclinado. Então, irmãos, se você vê irmãos sem acertar, se ele se inclinar, vai comparecer no juiz daquele jeito. Se você vê irmãos fora da Santa Ceia, negligente, não acertando, não confessando, se ele se entortar e inclinar, vai comparecer no juiz daquele jeito. Qualquer situação, qualquer coisa, qualquer pecado não confessado, qualquer atitude duvidosa, qualquer coisa maliciosa que tenha passado na sua mente, no seu coração, que era mister chegar à luz e ser confessado, se for para o marido, se for para a esposa, se for para o pastor, se for para o irmão, se for para a irmã, se você descer a cova, como diz a Bíblia, se você descer ao chão, descer ao pó, com alguma dessas coisinhas pendentes. Bom, Branco disse, eu não quero nenhuma ponte atrás de mim, eu quero todas quebradas. Eu quero todas as pontes atrás de mim destruídas, para que nenhum inimigo venha atrás de mim. Amém, irmãos? É assim que nós temos que chegar. É assim que nós devemos estar. Os irmãos estão entendendo? Então, o profeta irmão Branco quis dizer isso no primeiro selo 121. Bom, vamos pegar algumas escrituras? Vamos pegar algumas escrituras. Pega, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Presta bem atenção na leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ou seja, desculpa, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Presta bem atenção. Veja. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aonde é que vai ser a nossa reunião com Ele? Nos ares. Amém, irmão? Amém. Nos ares. Nossa reunião com Ele não é aqui na terra, não. Não é aqui na terra, não. E eu não reúno com Ele com nuvem, não. A Bíblia diz que eu verei Ele como Ele é. Ele não é nuvem. A nuvem foi uma manifestação. Uma manifestação. Que 7 anjos
vieram da eternidade e entrando no nosso sistema, na nossa atmosfera, houve 3 estrombos. Pedras foram cortadas, árvores cortadas, e aquilo foi como um turvelinho por 3 vezes. E formou-se a grande nuvem, 48 milhas de largura por 28 de comprimento. Fotos de todos os lados estavam sendo tiradas de 3 estados do oeste dos Estados Unidos. Nuvem misteriosa. O que era aquela nuvem? Era o cumprimento de Apocalipse 10:1. O anjo forte manifestando-se, trazendo o livrinho na mão, para poder o 7º anjo, na voz do 7º anjo, na voz. Amém, irmãos? Os mistérios são pregados na voz do 7º anjo. Todos os mistérios seriam conhecidos. Então a Bíblia diz aqui: ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aonde é a nossa reunião com Ele? No Arizona? Não. Belo Horizonte? Não. Espírito Santo? Rio de Janeiro? Não, é nos ares, amém, irmão? Nos ares. Nossa reunião com Ele é nos ares. Dois. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, depois de Hebreus, versículos 7, 8, está escrito assim. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Amém? Os frutos estavam aqui? Estava. A semente predestinada estava aqui? Estava. Podia o lavrador pegar esses frutos, trazer para ele? Não. Por quê, pastor? Precisava da temporã seródia, precisava de 2 chuvas. A semente estava aqui na terra? Estava. O mensageiro estava aqui na terra? Estava. Mas para essas sementes nascerem, crescerem, brotarem e derem frutos, precisava de 2 chuvas. Uma temporã e a outra seródia. Uma é a chuva antes dos frutos e a outra é a chuva depois dos frutos. E a chuva que cai depois dos frutos é esta que ele vem para a colheita. Amém, irmão? Meu Deus, será que o povo está fazendo, meu Deus? Os ministros. Ali no Monte Pôr do Sol, presta atenção. Ali no Monte Pôr do Sol, qual é a atração sobre a montanha? 146. 145. O que houve no Monte Pôr do Sol? O que houve no Monte Pôr do Sol? O que houve lá? Aí no parágrafo 150 ele diz: foi a palavra de Deus sendo cumprida.
palavra de Deus estava sendo cumprida. 3 dias antes, 3 anos antes que aquela manifestação acontecesse, 3 anos antes que aqueles 7 anjos aparecessem, que aquela nuvem formasse, 3 anos antes, o irmão Branham disse que aquilo era uma profecia. Mas naquele dia, 28 de fevereiro, está cumprido. O que estava cumprido, pastor? A vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares para me arrebatar? Não! Estava cumprido a visita de Deus aqui com o livrinho aberto. Amém, irmão? Amém. Estava cumprido aqui a visita de Deus aqui, não física, mas o Espírito Santo. Quem é o anjo forte? É Cristo. Quem é Cristo? Ungido. Quem é ungido? Cristo, o Espírito Santo. Cristo desceu com o livrinho aberto na mão. Aleluia. Aí ele diz, vê, há 3 anos atrás, isto era uma profecia. Senhores, este é o tempo. Porém, agora está no passado. Deus cumpriu sua palavra. Já está revelado. Amém, irmão? Amém. Então, ali no Monte Pôr do Sol, é uma vinda, é uma aparição na qual eu devo ver com o meu entendimento da revelação. Ali eu devo compreender a manifestação. Ali eu devo compreender a aparição. Ali eu devo compreender a manifestação do Filho do Homem. Mas só que quando Jesus vem nos ares, eu não devo compreender, eu devo vê-lo com os meus próprios olhos. Amém, irmão? A Bíblia diz que eu verei ele como ele é. Aleluia. Mas quando ele apareceu no Monte Pôr do Sol, quando ele apareceu com o livrinho aberto, dando a comissão ao anjo que estava na terra para revelar os mistérios, eu devo ver no sentido que eu tenho que compreender que o tempo da profecia estava cumprindo. Eu devo ver no sentido de compreensão, não no sentido físico. Mas quando Jesus vier nos ares, aí eu não preciso compreender, eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Amém? Porque a Bíblia diz que como ele é, assim eu verei. Aleluia! Quando ele vier para arrebatar a noiva, eu verei ele como ele é, com os meus próprios olhos. Eu não vou dar um abraço numa nuvem. Ô nuvem, vem cá, nuvem. Eu não vou dar um aperto de mão na nuvem. Eu não vou dar um abraço na nuvem. Ele não é nuvem. Amém? Primeiro João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Aleluia. 1 João, epístola 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, vou explicar isso aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. Como é que nós somos filhos de Deus? Através do novo nascimento. Através do poder da palavra. Porque aquele que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Amém, irmão? Está lá em São João, capítulo 1. Veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. E então, ele deu poder para todo aquele, amém? Que o recebesse. Aí, Deus nos deu o Espírito Santo que clama: Abba, Pai, o penhor da nossa salvação. Cristo em nós, a esperança da glória.
Então somos filhos de Deus pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Mas nós não somos o que havemos de ser. O que é? Corpo glorificado. Não somos ainda o que devemos ser. Quem entendeu, irmão? Vou repetir a escritura. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhante a Ele. Você vai ser semelhante a uma nuvem? Não. Aí eu vou cumprimentar o irmão Eustáquio. Ô nuvem Eustáquio! Ô nuvem Guinaldo! Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, corpo glorificado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Amém. Aleluia. Como eu amo a mensagem. Amém, irmãos? Sem doutrina, é claro. Sem doutrina. Na mensagem Filadélfia 117, o irmão Branham disse: Jesus virá em um tempo de grande agitação. É num tempo de grande agitação que Jesus virá. E com a sua vinda acontece a ressurreição. E com a sua vinda acontece a ressurreição. Parágrafo 117. 73, Abraão restaurado. Jesus vem 3 vezes. Ele veio primeiro para redimir sua noiva, cruz do Calvário. Ele vem pela segunda vez para levá-la para casa. Amém, irmão? Segunda. E pela terceira vez vem com ela para poder reinar com ela no milênio. Amém? 170. Como poderei vencer? Para aqueles que estão esperando a Jesus Cristo pela segunda vez, que podem vencer as coisas deste mundo por sua graça, para vir nele e fechar seus olhos a tudo exceto a ele, é para esses que ele virá pela segunda vez. Amém, irmão? Vê? Aí está. Na mensagem Patriarca Abraão 14. É só isso que nos importa em saber que Deus prometeu. Como será? Eu não posso lhe dizer. Mas Deus disse que sim. Que ele, Jesus Cristo, viria pela segunda vez. Mas ele virá na forma física. Amém, irmão? Na forma física. E quando ele vier, então ele levará sua noiva. E então haverá 1000 anos no reino milenar com sua noiva. Amém, irmão? Oh, que glorioso dia será. Vê? Aí está. Na mensagem, o sétimo selo, 392, sétimo selo, ele disse: você sabia por que o sétimo selo foi omitido? Por que o sétimo selo foi deixado? Você sabia que Deus não revelou? E é bom que ele não revele. Somente Deus, ele mesmo, sabe, nem os anjos e nem o corpo físico. Não é de se admirar que isso não foi nem mesmo escrito. Você vê? Aquilo foi silencioso. Os anjos, nem querubins, nem serafins, nem anjos, nem ninguém saberá a hora que Jesus virá pela segunda vez. Amém, irmão? Amém. Por que, pastor? Porque é um mistério. É um mistério. Assim como a vinda para raptar e o raptado é um mistério.
Para arrebatar é um mistério. Para aquele que vai sumir é um mistério. Para aquele que vem para pegar o que sumiu é um mistério também. Amém. Amém? Amém. Eu estava lá em Goiânia, eu até falei isso com o irmão, nós estávamos conversando, e conversava, vai, que tanto de pastor, são mais de 500 pastores. E numa conversa, eu mais não vou citar o nome do pastor, nós começando aquela conversa boa, sadia, sobre os selos, sobre a presença, sobre a aparição, sobre a vinda, sobre a parúzia, sobre tudo que aconteceu no Monte Pôr do Sol. E ele falou para mim assim: pastor Vanderlei, eu sei que o senhor entende bastante sobre esse assunto, mas deixa eu perguntar, o senhor crê que o sétimo selo foi revelado? Eu falei, creio que foi. Amém. Foi? Como é que o senhor entende isso, pessoal? Foi revelado para nós que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu pergunto a você, já aconteceu? Não. Ele disse, não. Foi revelado que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você perguntar, aconteceu? Aí é outra coisa. Amém, irmão? Amém. Aleluia! Foi revelado que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Ele guarda consigo mesmo. Que Deus guarda consigo mesmo, não permitindo o homem nem saber o dia, nem a hora, e nem os anjos. Fazendo com que a igreja, a noiva, se prepare, se jejue, ore, vigie. Amém, irmão? Amém. Porque assim ele saberá quem realmente está esperando por ele. Amém. Visita boa é aquela que você não espera, não é, irmão? Para ver quem é que você é. Ah, se você tivesse falado que tinha vindo, eu tinha arrumado a casa. Não, ele quer conhecer você do jeito que você é. Como é que é o seu dia a dia? Como é que você está arrumado? Se está com os cabelos despetricados, se está bem arrumado, se está bem vestido. Vixe, mas você nem avisou que viria? Pois é. É assim. Amém, irmão? Porque se eu falo que se eu falo o dia e a hora, você vai lá, vai no sacolão com maçã, você vai lá e prepara tudo, e você vai lá e me espera tudo, e faz aquele negócio tudo. Fica aquela coisa maquinada, aquela coisa maquiavélica, fica aquela coisa assim, mecânica. Você está entendendo, irmão? Amém. Verdade. Nossa. No dia que aquele homem foi na fazenda, diz a história, para procurar uma noiva, as mulheres tudo se aprontou. Umas fizeram a cabelão, outras fizeram, colocou batom, esmalte, comprou roupa nova, e está tudo assim, ó, na porta esperando o filho do dono do rancho ali, ó. E a outra que não esperava por ele, a outra que não estava esperando por ele, estava do seu jeito, lá embaixo, lavando as vasilhas. O irmão vai ter irmão! O irmão Brana falou, mandou um telegrama, uma cartinha que ia visitar o casal que tinha casado, estava morando no container. Não. O irmão Brana mandou um telegrama, um telefonema que ia visitar o casal rico. Não. Pegou de surpresa. E a condição que ele te pega é aquela condição que você está. Verdade. Por isso que a vinda é um mistério. Amém, irmão? Amém. É para cumprir Deuteronômio. Existem mistérios que é para revelar aos homens. E outros só Deus. Deuteronômio 29. Amém, irmãos? Oh, Deus do céu. Mas esse Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Esse Deus é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Grande o nome do Senhor. O que Deus faz? O que Deus faz? Deus sabe que tem uma noiva aqui na terra que vai ser transformada viva. Não vai presenciar a morte. Predestinada. Antes da fundação do mundo. Está predestinado. Tantos que morreram precisam do poder vivificador. Por isso que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros, quando a ressurreição acontecer.
Porque Deus vem arrebatar primeiro o grão original. Lutero não pregou, não tinha toda a palavra. João Wesley não tinha toda a palavra. Mas o que eles criam estão no pó e aquilo dá poder para ressuscitar. Amém, irmãos? O que eles criam dá poder para ressuscitar. Lutero só tinha justificação. João Wesley só tinha santificação. Os pentecostais só tinham os dons, só tinha as restaurações. Mas aí veio o que era perfeito. O que era perfeito é a palavra. Amém, irmão? E a palavra veio aqui. Manifestou-se em carne na pessoa de um homem chamado William Marion Branham. Os irmãos estão me entendendo? Veio para revelar a palavra, revelar os trovões. O que Deus faz? Deus sabe que precisa disso. Deus sabe que precisa. O que acontece? O que Deus faz? Quem podia revelar os selos? Hã? Quem podia abrir o livro? Quem era digno de abrir? Quem era digno de desatar os seus 7 selos? Mas quem foi que pregou os selos? Deus. Amém, irmãos? Então o que Deus fez? Deus desceu, Apocalipse 10:1, para cumprir 1 Tessalonicenses 4:16. O Senhor desce do céu com o quê? Alarido. Mas quando ele desce, já desce com o livrinho aberto. Amém, irmãos? Mas ele desce não é para me levar. Ele desce com o poder para me preparar para depois de me buscar. Amém, irmão? Meu Deus! Será que o povo não entende? Ele desceu aqui, foi uma vinda com poder para me preparar. E depois com esse poder vivificador, me buscar. Porque com o que nós tínhamos, 1 135, com o que nós tínhamos, não tínhamos fé suficiente para subir. Precisava de vir um poder maior. Precisava de desatar esses selos, esses mistérios. Mas quem poderia abrir o livro? Só Deus. Então, quando Deus desce aqui, ele desce Espírito, Cristo, Espírito, ungindo quem? Ungindo quem aqui na terra? Quem? Quem foi que ele ungiu aqui na terra? Quem é o mensageiro? Cristo desce, o anjo forte desce e unge o mensageiro. Esta é a aparição, irmão. Esta é a vinda que começa com a manifestação de 7 anjos, formando a nuvem e o rosto de Jesus Cristo. E lá estava o rosto de Jesus Cristo, olhando para a terra, mostrando que ele é o mesmo que andava entre os 7 castiçais, vestido com um vestido linho e com sua cabeleira branca. É o mesmo. Aleluia. Aleluia. Quem é aquele que anda no meio dos 7 castiçais? Apocalipse 1:13. É o mesmo que apareceu, Apocalipse 10:1. Glória a Deus. Olha o 7º selo, parágrafo 12, que a Umbanda fala. Algumas pessoas têm a impressão de que eu penso que Jesus virá de manhã ou à noite. Agora, eu não digo que ele virá. Talvez não venha nessa próxima semana. Talvez pode ser daqui 1 ano, pregando o 7º selo. Pode ser daqui a 2 anos, ou 3, ou 30, eu não sei quando ele virá, mas virá. Amém, irmão? Mas virá. Então, o que você tem que fazer? Guarde isso em sua mente. Esteja pronto, não se aprontando. Esteja pronto a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Amém, irmãos? Se ele vier amanhã, esteja pronto amanhã. Se ele vier depois da manhã, esteja pronto depois da manhã. Viva cada dia como se ele tivesse vindo agora. Amém? Amém. Aleluia.
Parágrafo 13, sétimo selo. Eu não sei quando será a minha última hora nesta terra, nem mesmo nenhum de nós sabe, e nenhum de nós sabe quando ele virá pela segunda vez. E nem ele mesmo sabia, porque a ele também foi não permitido saber naquele corpo de carne. Ele diz que somente o Pai, aquele que estava dentro dele, sabe quando virá. Nem mesmo o corpo, filho, aquele corpo nascido, gerado, sabia quando ele mesmo viria. Amém? Vê? Isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Aí está. Vê? Vamos orar. Amém, irmãos? Sétimo selo. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais uma mensagem, por mais uma porção da palavra revelada que Deus tem nos dado nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem quiser ouvir novamente a mensagem vai passar na rádio amanhã e no YouTube, na internet, no TV Fundamental, na nossa conta no YouTube, nosso canal. Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos então orar e então nos aprontar para a ceia do Senhor, que será domingo. Como Jesus disse, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Amém? Até que eu venha e vocês comerão comigo no meu reino. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela porção da Tua palavra. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela Tua graça, por Tua misericórdia. Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos e irmãs. Abençoa cada ministério, cada pastor, cada líder, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, ao encontro que será lá nos dias dessa semana da Páscoa em Goiânia. Abençoa, Senhor Deus, a todos os irmãos, as irmãs. Abençoa a Santa Ceia. Abençoa os novos convertidos. Abençoa aqueles que vão se batizar no Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão chegando agora. Abençoa, Senhor Deus, a Santa Ceia de amanhã em Citrolândia. Abençoa a Santa Ceia de domingo, dia 13, em Sarzedo. Abençoa cada irmão, Pai. Que nós possamos ter um bom tempo na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus possa engrandecer cada vez mais na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.